Esse podcast é patrocinado pela DGA. DGA é uma empresa de contabilidade que tem foco nacional e internacional. Ela atua no Brasil e em mais de 10 países, inclusive com escritório nos Estados Unidos. A DGA faz BPO contábil, fiscal, folha de pagamento, BPO financeiro, faz planejamento tributário, planejamento sucessório e atua com multinacionais. É a empresa que você precisa para cuidar do teu negócio. Seja muito bem-vindo. Mais um episódio de Os Executivos. Mas eu quero te pedir um favor antes da gente começar o episódio. Não esquece de marcar aqui no coraçãozinho, fazer inscrição no canal, porque quanto mais inscritos a gente tem, mais conteúdo relevante a gente traz para você e para os meninos aqui não perderem emprego. Não esqueçam disso. Certo, gente? Boa. Vamos lá. Mais um episódio onde a gente vai entrevistar hoje a Patrícia Tucci. Tucci ou Tucci? Tutti buona gente. Nós vamos falar de conexão e influência. E a Patrícia é especializada, porque ela desenvolve treinamento, desenvolvimento em inteligência social. Esse termo, eu vou querer entender claramente o que significa isso. Patrícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço, né? Porque criar agenda para estar num podcast no mundo de hoje tem que estar muito dedicado mesmo, né? A gente sabe. Então eu te agradeço profundamente você ter aceitado o convite, você estar aqui com a gente para contar a tua história e falar um pouquinho sobre inteligência social. Acho que mais do que nunca a gente está precisando disso, né? Uhum. De ter um pouco de inteligência social. Esse é o momento. Para poder navegar nesse mundo louco que nós estamos vivendo. Mas antes de qualquer coisa, me conta um pouquinho da Patrícia. Vamos lá, Patrícia. Bom, eu tenho a grata oportunidade de trabalhar com gente boa como você. Me intitulo agora... tá vendo? Como a vida é boa. Eu preciso fazer aquele teste seu para saber se eu sou isso mesmo. Mas, Douglas, fazendo um parênteses aqui. Eu sou uma pessoa com muitas coisas na cabeça ao mesmo tempo. Mas eu sou uma pessoa apaixonada por gente. Você é daquele tipo, por exemplo, quando viaja, você fica olhando para as pessoas e pensa assim, como será que é a vida delas? O que será que elas fazem? Como que é o dia a dia? Como que Eu sou super curiosa. Eu sou apaixonada por pessoa, por gente. Que legal. Quanto mais eu estudo essa área, mais eu descubro que a gente tem tanta gente de valor. Então, eu acho lindo o trabalho que você está fazendo de dar luz para essas pessoas. Obrigado, né? Obrigado. Essa é a ideia. Eu acho que nos dias de hoje, eu acho importante a gente trazer gente que faz e gente que faz, muitas vezes, sem palco, sem precisar de palco, mas que tem muita história legal, muita coisa rica para a gente trocar. Sim. E por isso que você está aqui. Muito obrigada. Bom, assim como você faz no podcast, eu faço por meio dos treinamentos. Eu ajudo os profissionais a terem as ferramentas de comunicação e conexão para trabalhar esse músculo da inteligência social. Todos nós temos esse músculo da inteligência social. Exato, e assim como o músculo, eu gostaria, né, que o meu tríceps ficasse bom só uma vez por mês treinando, né, gente? Mas não é assim que funciona. E a inteligência social também, da mesma forma. A gente precisa treinar resiliência, empatia, persuasão. Então, esses são exemplos das nossas inteligências sociais. E eu faço isso por meio dos treinamentos, das palestras, mentorias e workshops. Trabalho na área há 26 anos com uma empresa. E sou mãe da Gabriela, de 20 anos, da Carolina, de 18. Elas estão estudando na área agora de comunicação social, marketing, publicidade. O que mais que eu posso falar? Você é casada? Sim, com um carioca. Por que nunca as mulheres falam das filhas, mas não falam dos maridos? Mas isso é coisa de mãe, né? Não, depois que a gente vira mãe... Eu sou mãe do fulano, o marido... A mulher, muitas vezes a gente esquece. Não, mas eu ia chegar lá. Tá Até bom. Nas minhas apresentações tem a foto de todos nós lá. O maridão tá lá. Fala que tá lá, Boa. que torce pro Fluminense. Não Sofredor, sei se é bom. coitado, Então, gente... sofre. Eu conto tudo isso. E também sou mãe de gato. Tá. Tem um gato chamado Richardson. Pois é, um dia a gente conta sobre a história dele. Não tem nada a ver com São Paulo, né? Não, tem a ver com o Fluminense. Com o Fluminense? O marido que batizou. Mas então, é isso. Eu não entendo nada de futebol, eu tô chutando aqui. Pois é.
Pessoal, não tinha o Richarlison no... Tinha no São Tinha no Paulo São Paulo também, né? tinha, Então, eu não tô tão ruim assim, eu não tô tão ruim. Não, o pessoal aqui de São Paulo já tá tirando sarro do nome do meu gato, Tá, mas tá entendi. tudo bem. Tá? A gente fez por meio de gozação mesmo, acabou ficando o Richarlison. Legal. E Você aí, escreveu 4 livros, que eu sei. sou autora tive a oportunidade de escrever 4 livros. Trouxe 2 aí, mostra pra gente. Olha que legal. Então tem o Revele o Seu Melhor, Tá. que é o mais novinho da turma. Tá. O Qual é a Sua Imagem, que a gente vai falar bastante sobre ele, também tem um assessment que você descobre de que forma que você é visto pelos outros. Também tem o livro Conecte-se Bem, com 31 dicas para você se conectar, e vai ter aqui presente para quem ficar até o final. Vamos ver se vai ter livro, hein? Então fique aí para você acompanhar. E também durante a pandemia eu tive a oportunidade de escrever o Conexão Pessoal no Mundo Digital. Legal. Porque foi um desafio, né, Douglas? Como que a gente faz para pegar tudo que era presencial, com um cafezinho, e transformar isso numa coisa personalizada, próxima, por meio do digital? E veio para ficar, né? Conta um pouquinho sobre quais empresas você atende hoje. São diversas, em diversos setores, desde bancos, faculdades, varejo, e isso é muito legal, porque me dá a oportunidade de conhecer o consumidor em diversas vertentes. Tá. Então, quando a gente fala da trilha de compra, a gente vê vários aspectos que são semelhantes para uma compra de um serviço, de um investimento, Tá. e também na compra de um requeijão. Então, tem coisas que são muito semelhantes, né? Tá. E o que a gente percebe que, assim, eu acho que é o pulo do gato para todo mundo. 85% das nossas decisões são não conscientes, gente. Não conscientes. Então, muitas vezes você toma a decisão Crenças? Vem das pelas crenças, pela sua cultura, pelo humor, pela cara da pessoa que estava te atendendo, pela decoração. Então, tudo isso influencia. Portanto, a inteligência social, de novo, tem um peso muito importante nas decisões e no sucesso dos negócios. Você pode falar alguns clientes? Nomes de alguns clientes? Sim, nós atendemos o Itaú, a SPM, o Grupo GPA. Tá. Esses são alguns dos nossos clientes. Né? Legal. Quando você fala que você atende esses clientes grandes, você desenvolve treinamento com eles, é isso? Isso. E o teu treinamento é focado assim, de forma mais fechada ou mais aberta na companhia? É um treinamento mais aberto para muita gente, para pouca gente? Você tem os dois. E qual que é o foco específico? É a inteligência social com eles? O foco é a inteligência social. A gente trabalha a conexão e a comunicação. Tá. A comunicação atrativa, assertiva e empática. Tá. Então, o foco dos treinamentos é como conquistar e fidelizar clientes por meio da conexão. Tá. O que esses clientes todos têm em comum é o fato de que eles centralizam o atendimento no próprio cliente deles. A personalização, a conexão, a capacidade de escutativa e empática são essenciais para você entregar o tal do cliente no centro. Tá. Então, são esses, em relação ao tamanho, a gente tem tudo. Então, desde palestras para 2.000 pessoas, até grupos de 10, mentoria para 1, depende, né? Depende Esse muito, assunto é ferramenta para qualquer área, né? E que tipo de ferramenta você usa, Patrícia, quando você está fazendo esse trabalho, né? Porque eu fico imaginando assim, inteligência social. Pelo que você está dizendo, é muito daquele power skills, né? Que você chamou, inclusive, não é soft skill, é power skill, porque é muito difícil realmente, né, ser resiliente, ser... Como é que hoje, dentro do cenário de hoje, onde a gente tem uma pluralidade muito maior de comportamentos, com inteligência artificial, com redes sociais, como é que você navega nessas gerações e como é que... O problema principal de tudo isso é comunicação, do teu ponto de vista? Muito. Assim, algo que também se destacou em todas as entrevistas que você fez é a comunicação e o poder dos relacionamentos. Acho que ficou muito claro em várias entrevistas o quanto as pessoas se sensibilizam em relação às outras que fizeram parte da carreira, ou quanto elas próprias estão sensibilizando e cuidando dos outros. Então, o relacionamento, ele é a rede essencial para o sucesso, seja no trabalho ou na vida. E bota uma coisa difícil aí, que é relacionamento. Aonde é que está o nó? Na comunicação. A comunicação, ela traz muitos nós e traz muitos benefícios. A comunicação, ela pode construir pontes ou levantar muros. Depende de quem escuta e depende de quem fala.
Portanto, acho que as ferramentas, elas são importantes para a gente pegar algo que é abstrato, Tá. como, por exemplo, trate bem o cliente. O que é tratar bem o cliente? Para mim é servir um cafezinho e abrir a porta. Para o outro é atender rápido. Portanto, cada vez mais a gente precisa, por meio da comunicação, aterrissar o que você espera do colaborador, da equipe, e fazer com que isso também case tanto com a cultura da empresa quanto com o produto que ela representa. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com um produto de tecnologia super inovador, ou então eu estou trabalhando com um produto que é extremamente cuidadoso, seleto, só que aí o português sai errado. Como é que eu vou falar que eu estou qualificado para aquilo se nem eu consigo falar corretamente? Ou então eu estou trabalhando com um produto de tecnologia que é super ágil, só que eu falo vagarosamente, entendeu? Entendi. Tô querendo vender inteligência artificial. Tá com pressa? Pois é. Dá uma dica aí. Uma empresa de contabilidade. Nós estamos com 2 alunas aqui, inclusive, assistindo o teu podcast da minha mentoria. O que você, se você fosse contratada agora pela nossa empresa para você fazer um trabalho de melhoria de comunicação, o que você olharia num escritório de contabilidade, por exemplo? Perfeito. E é tão legal a gente trabalhar a contabilidade e o planejamento social na nossa vida também. Fiquei pensando no que você fala, né? A gente pode traduzir isso. Então, qual que seria a contabilidade e planejamento social? A gente teria que fazer uma análise da equipe e entender de que forma que os seus clientes estão percebendo o atendimento. Tá? Porque uma das coisas que gera muito erro em briefing, e todo mundo que está nos acompanhando aí em algum momento faz um briefing, é colocar o achômetro. Eu acho que o cliente não gosta daquilo, mas você perguntou de fato? Você foi conversar com ele? Então, todo briefing deveriam ter vários players, vários personagens juntos. Tem que ter a pessoa que é a gestora daquela área, tem que ter o colaborador, tem que ter o próprio cliente e tem que ter a área de RH, a área de treinamento das empresas e o consultor externo. É um trabalho de várias cabeças. Agora, quem que é o rei? É o cliente. A gente pode pensar em várias coisas. Então, eu gosto muito da técnica do Clayton Christensen, que foi um professor de Harvard. E ele ficou famoso pela história do milkshake. Então, a história do milkshake é o seguinte, uma empresa que vendia milkshake fez uma pesquisa para saber o que ela poderia melhorar. Sabe aquela pesquisa? Que sabores que você quer? O que você quer que a gente melhore? Então, um falava, eu quero chocolate com caramelo. O outro quer um pouco mais de morango. Eu quero isso, quero aquilo. Então, o cliente reivindicou e eles criaram esses novos sabores de milkshake. Quanto vendeu? Nada. E aí, o Clayton Christensen entrou e fez a pergunta que mudou completamente a página. A pergunta não é o que você quer, é para que você compra o milkshake? Então, esse pra quê, a resposta foi completamente diferente. Foi assim, eu compro porque pelo menos é um sabor assim gostoso e é uma proteína, né? Porque é um leite, então não me sinto tão culpado. E aí eu levo no trabalho, coloco no carro e vou tomando, porque eu demoro um pouquinho para chegar no trabalho, aquela bebida vai sendo consumida. Sabendo disso, eles mudaram o formato do copo, deixaram o canudo mais fino, para que acoplasse melhor no carro e a pessoa tomasse por mais tempo. Pronto, aumentou a venda. Então, a gente precisa entender o para quê. Às vezes, nem o próprio cliente sabe, mas a gente pode acompanhar, a gente pode observar. Então, isso eu faria na sua empresa. Tem que melhorar o nível das perguntas. É que nem inteligência artificial, né? Você tem que melhorar o que você pergunta para a resposta vir melhor. Você vê? E esse é um atributo da inteligência social, saber fazer boas perguntas. E hoje, como que você enfrenta isso? Porque assim, a gente vê cada vez, pelo menos a percepção, pode ser que eu esteja redondamente enganado, mas a percepção que eu tenho da realidade do mercado é que está cada vez mais difícil encontrar pessoas que saibam fazer boas perguntas. Muito. Pelo menos a minha percepção. Muito. As pessoas leem cada vez menos. Isso. As pessoas se instruem cada vez menos. Infelizmente. Como é que você consegue melhorar a comunicação com essas pessoas, né? Que tipo de ferramenta que você usa e como é que você mede isso depois, Patrícia? Se está surtindo efeito de fato isso? Através de algum indicador com o cliente? Como é que vocês medem isso? Exato. A gente mede de 2 formas. Um pelo famoso NPS, né? E o outro pela satisfação do próprio colaborador.
Acho que são duas medidas super importantes, né? Você trouxe aí aspectos muito relevantes. A parte de pergunta, eu faria um capítulo à parte aqui, porque ela tem muita sabedoria numa boa pergunta. E a pergunta, ela depende um pouco das nossas, de como a gente se alimenta, o que a gente estuda, o que a gente lê. E você falou uma coisa muito importante, a gente está lendo menos, então está se alimentando menos. E a outra é uma questão cultural. Brasileiro tem problema com pergunta. Primeiro porque brasileiro adora achômetro. Por exemplo, eu estou num atendimento, numa venda, eu faço 2 perguntas, pronto, eu já sei o que o cliente quer. E não é bem assim. E a segunda coisa é que não sei se vocês já repararam que às vezes você faz pergunta e o outro fala, por que você está me perguntando tanto? Você está desconfiando do que eu estou te dizendo? Então é uma questão cultural. A gente meio que pisa em ovos. Portanto, quanto mais sabedoria tiver a sua pergunta, e isso é um módulo dos nossos treinamentos, a gente tem um momento de fazer perguntas. Legal. Quanto mais tiver sabedoria a sua pergunta, mais informação você tem, e menos tempo você gasta, e mais você vende. Então, eu acho que essas são questões, não sei se eu respondi essa última pergunta que você fez em relação a essa. Sim, não, o que eu queria entender é se você tem alguma. Você falou que tem módulos, né? Então, me conta um pouquinho disso. Você tem um treinamento com vários módulos que você aplica quando você quer melhorar os skills de comunicação, é isso? Isso, exatamente. Tá, e isso ele funciona, esse teu treinamento, ele funciona de forma generalizada ou não? Ou você direciona seus treinamentos dependendo do tipo do cliente, do perfil? Ótima pergunta. Sim, direciono totalmente. Tá. Tudo tem que ser personalizado. Tá. O maior elogio que a gente ouve dos clientes é quando a pessoa está ouvindo o nosso treinamento e pergunta há quanto tempo que a gente está trabalhando na própria empresa lá do cliente. E a gente fala, não, a gente não trabalha aqui. Nossa, mas isso acontece exatamente como vocês trouxeram, né? Porque a gente, é casa de ferreiro, espeto tem que ser de metal, né? Tem. Portanto, verdade. Eu não posso falar, pessoal, olha, atenda de forma personalizada se eu faço pouco isso com os participantes. Tá. Vou te dar um exemplo para aterrissar bem claramente como a gente faz isso. A gente usa ferramentas de comunicação e, num determinado momento, analogias. As analogias, gente, são segredos para você fazer a sua mensagem ser memorável. A gente tem uma analogia muito legal que é do mentos. Porque na vida, para a gente ter sucesso, a gente precisa de mentos. De pensamentos, relacionamentos, comprometimentos e conhecimentos. E aí, quando a gente fala isso, a gente entrega um mentos para cada um. Você está conquistando a memória afetiva das pessoas. Legal. Porque quando você pega algo que é abstrato e torna isso palpável, Tangível. Isso faz parte da nossa metodologia. E imagina que a gente faz isso para comunicação atrativa, escutativa e empática. É outro assunto super importante, porque, por exemplo, escutar de forma ativa não significa ficar em silêncio. Se você está em silêncio ouvindo alguém, se eu estou te falando e você, Douglas, não mexe a cabeça, não faz nada, eu vou falar, ele não está gostando. Eu preciso mostrar que eu estou ouvindo. E quando a gente está no telefone, por exemplo, a gente precisa repetir um pouco o que o cliente fala. Então, todas essas dicas a gente vai fazendo aterrissado na vida do cliente, com cases do cliente. Portanto, a gente trabalha com diversas áreas. E quando a gente fala do cliente, tem o cliente externo e o interno. Porque hoje entender as outras áreas como cliente muda completamente a cabeça do colaborador. Aquele outro setor é difícil. Não, aquele setor é meu cliente. Então, como é que eu mudo a minha conexão? Como é que eu vendo as minhas ideias internamente, dentro da empresa? E está tudo baseado na comunicação. Comunicação é a raiz de muitas coisas. E ela também é a alavanca para muitas coisas. Foi por meio da comunicação também que eu comecei a criar o teste. Tá. Conta um pouquinho desse teste, eu fiquei curioso para saber desse teste. Esse teste, a gente faz um teste para entender como as pessoas nos enxergam, é isso? Exato. Legal. Porque a gente tem a percepção do achômetro. Eu acho que as pessoas me acham assim. Mas esse teste ele é baseado no que dizem sobre você. E cada um de nós já ouviu alguma coisa. Eu vou te contar, Douglas, a primeira vez que eu te vi, eu te achei bravo, não sei o que lá, mas depois eu fui vendo que você era uma pessoa... Então, muitas pessoas ouvem esses depoimentos. Ao longo de anos, eu fui colhendo esses depoimentos. E cheguei em 8 perfis de imagem que você pode passar. Então, a gente tem o malabarista, o encantador, o diplomático, o modesto, o deixa que eu chuto, o enigmático, o comediante e o sabichão. Cada um desses tem características de comunicação.
Comunicação, postura, comportamento, vestimenta, tudo isso comunica sobre o outro. E a gente se relaciona muito mais com o que a gente acha que o outro é do que com o outro de fato. Né? Eu sofro muito isso. Por quê, Douglas? Porque um monte de gente olha pra mim e diz que eu sou bravo, que eu sou mal-humorado, que eu sou isso. E eu não me sinto assim, de verdade, né? A gente nunca se sente aquilo que o outro acha. Mas a minha esposa vive dizendo pra mim assim, nossa, amor, o que é essa cara de bravo? Mas eu não tô bravo, eu não sei, você tá vendo a minha cara, mas, né? Eu sofro bastante com isso. Eu acho que tem muita gente que olha pra mim e acha coisas que, no fundo, eu não sou. Acho que não sou, né? Pois é, mas olha quanto que elas se relacionaram com essa imagem. Exatamente. Né? Isso é ruim, né? Pois é, tem um lado positivo e tem um lado negativo. É verdade. O lado positivo disso, então vamos começar pelo Um monte de gente não vem me pedir coisa, acho, porque me acha brava. Esse é o lado bom, né? Ninguém te pede dinheiro emprestado. Olha, mas por outro lado também você passa confiança. Pessoas que têm essa cara com seriedade, quando falam Tá vendo como eu tenho essa cara? Ó, você acabou de entregar. Eu tô indo na sua. Pessoas que têm essa cara de seriedade, tem um lado bom que passam confiança. Tá. Então quando falam, normalmente falam uma vez só. Por outro lado, podem dar medo nas pessoas, então elas falam menos, te procuram menos. Eu tive um caso de um cliente, eu não sei o seu, porque a gente não fez o teste. É bom. Teve um cliente uma vez, que era um diretor de uma empresa, aí eu ia fazer reunião com ele. E estava contando que a gente ia fazer uma palestra sobre isso. A palestra ela é toda dramatizada, é muito legal. E eu estava contando, estava fazendo os personagens. Ele falou, eu sou esse aí. Era uma mistura de enigmático com sabichão. Então, o enigmático, ele tem aquela tela, aquela cara assim, mas né, tela de descanso, assim. E ele falou, eu sofro muito isso, as pessoas têm medo de mim. Eu estava subindo agora para a reunião e parei num andar, só que eu ia até a cobertura, né? E aí tinham duas moças lá e eu falei para elas, vocês vão subir? Aí elas pegaram, entraram no elevador assim, né? Não apertaram nada, eu achei que elas vinham lá para a cobertura. Quando ele desce na cobertura, elas apertaram, térreo. Elas ficaram com medo de não entrar no elevador. E apanhar. Mas você vê o quanto isso é comunicação. Então, o nosso jeito de falar comunica, a nossa careta comunica, o corpo fala, né, tudo, a roupa que a gente usa. É muito louco isso. Muito. Então, por exemplo, as pessoas já te acham sério. A gente não fez o seu perfil, mas o que eu falo para os meus clientes? Já usa um rosa bebê, um amarelo, porque essa não cor, consigo. Tá vendo? Não consigo. A cor ajuda. Desculpa, ajuda, Douglas. Mas não consigo. Olha, eu sou tão ridículo assim, porque assim, se você abrir meu armário, tem duas cores no meu armário. Preto e branco. De vez em quando tem um azulzinho. Que é porque então pronto, eu trabalhei no mercado financeiro e o azul era do meu. Então tá bom, vai, o azul eu uso. É isso aí. E aí a minha esposa falou, tem que pôr um pouco de cor e tal. Aí eu comprei marrom. Eu ponho marrom e me sinto ridículo. Não é só coloração, marrom. Eu não usaria nada da sua família de cores. Eu já ponho uma roupa diferente, eu já falo assim, meu Deus, que roupa é essa que eu coloquei? Não. Eu me sinto ridículo. Mas depois a gente pode falar sobre esse termo do colorismo. Ele começou lá atrás, quando eu comecei com consultoria de imagem pessoal, eu aprendi essa técnica da escolher a cor ideal para cada tom de pele, olhos e cabelo. E hoje, além de eu usar isso nas mentorias, por exemplo, quando a gente está trabalhando com um executivo que vai fazer uma apresentação, a cor que você usa é fundamental para reforçar uma imagem que você quer ou reforçar o seu comunicado. Além do efeito psicológico, tem o efeito físico da cor. Então, isso também é um conhecimento bem importante, né? Muitas pessoas trabalham com publicidade, sabem que certos tons devem ser usados com letras, com paredes, etc. e tal. Então, isso também é um conhecimento legal. Mas, olha, vamos para o outro lado. A gente falou da pessoa séria. Tem aquela pessoa também que é muito fofa. E essa também sofre. Eu tive uma vez uma cliente que chegou para mim e falou assim, Patrícia, eu sofro tanto. E ela falava desse jeitinho, é assim, ó. Porque as pessoas não sabem, mas eu tenho fogo nos olhos. Ai, que graça! Nossa, eu fiquei com tanto medo. Não, é foguinho no olhinho, né? Muito fofo. O apelido dela era Lacinho. Lacinho, de tão fofa. E ela era uma pessoa, assim, que batia todas as metas em vendas. Ela usava muito bege, muito cinza. Então, além de ser baixinha, fofinha e usar cinza, ela entrava no ambiente, ela passava desapercebida. Então, quando perguntavam quem é que bateu a meta, fulana, quem que é essa mesmo? Então, você vê, tem situações que a gente tem que entender como que é a nossa comunicação.
seja por palavra, seja pelo físico ou pela postura, está contribuindo ou então está prejudicando o nosso sucesso, as nossas vendas, a lidar com equipes. Então, quando a gente está falando de gestores, né? Então, tudo isso influencia na comunicação. Qual sugestão você me daria de cores, então? Então, vamos lá. Baseado na área que você trabalha... Mudava do preto para o cinza, é isso? Você podia ir para o marinho. Marinho eu tenho que usar de vez em quando, porque a cor da empresa é marinho, né? Então. A empresa é marinha, aí... Marinho é uma boa cor. Esse tom de azul, que é um azul petróleo, também é ótima cor. Verde musgo, são cores que lembram a seriedade do que você passa, mas tem um pouquinho de cor, né? E outra coisa, pessoas que são vistas como mais sérias ou fechadas, elas têm que ficar mais atentas a sorrir rápido quando elas conhecem alguém. Eu vou te falar isso pela minha experiência, tá? Eu sempre fui uma pessoa tímida. Agora eu sou cara de pau, mas eu sempre fui tímida. O que pessoa tímida faz quando ela entra no ambiente? Ela fecha a cara, né? Eu era assim. Então, a gente que é tímido, você fecha a cara, aí o outro fala, tá com a cara fechada, eu vou fechar também. E aí fica cíclico o negócio. Eu entrava assim, por exemplo, ia para um evento qualquer, que seja. Eu entrava e eu procurava um canto para ficar ali, tomara que ninguém me veja, ninguém fale comigo, porque assim eu fico confortável aqui. Pois é. É incrível. Né? As pessoas falam para mim, porque hoje eu subo em palco, falo do palestra, falo pro próprio podcast e tal. Que legal. E eu tinha uma dificuldade tremenda de falar em público, assim, né? Eu lembro que a primeira vez que eu subi num palco, eu passei a maior vergonha do mundo, porque formaram 2 panelas assim, debaixo do meu braço, né? Então eu suava que nem um condenado, minha garganta secou, não saía, travei, falei meia dúzia de palavras, perdi o raciocínio, foi um fiasco. É a primeira vez. A primeira vez a gente nunca esquece, né? E é um skill mesmo, né? Quer dizer, eu fui me soltando, eu fui começando a perceber que aquilo não tinha muito segredo, que era eu ser eu mesmo, né? E aí eu comecei a me soltar. Mas eu ainda sofro com isso, assim, muita gente me acha bravo, né? Puxa, eu às vezes estou falando uma coisa, tipo, dando um recado, alguma coisa, a pessoa do outro lado já interpreta que eu estou dando uma bronca, que eu estou... Como é que a gente muda isso, Patrícia? Tem uma dica por trás disso. Primeiramente, parabéns pela sua coragem. Já falei que tinha que ter entrevista pro Douglas pra gente saber da vida dele, tudo que ele superou, tudo que ele fez. Já pode me chamar que eu vou entrevistar você, bom. Viu? Nós vamos inverter os papéis. Tá bom. Porque olha aqui, a gente ouve você falando, parece que é natural, né? E é legal porque o seu podcast mostra para as pessoas o quanto todo mundo teve que ser resiliente, aprender, evoluir. Gente, são poucos aqueles, né, que saem falando muito bem. E olha, eu já conheci muita gente que fala bem, mas na hora de falar num programa que vai falar coisa sem conteúdo, né? Então falar bem é até bom até a página 2. O que você fez foi uma construção. Então você tinha conteúdo, porque você foi chamado para falar, e você foi construindo esse seu persona que fala. Um ponto importante, Douglas, é o tom de voz. O tom de voz, a velocidade, o volume falam muito sobre a pessoa. Então não tem como falar para você que eu tô uma pessoa tranquila, que você pode falar, tá, não, eu tô aqui para te ouvir o tempo que você precisar falar, pode falar comigo, eu tô aqui tranquila. Pode falar, não funciona, né? Por outro lado, se eu chegar para você e falar que eu tô muito feliz em estar aqui, você vai falar, será mesmo que sua felicidade é uma ameaça, né? Então o tom de voz, ele ajuda a gente a passar a mensagem que a gente quer. Então, quando você fala, às vezes as pessoas me percebem que eu tô bravo, às vezes pode ser pelo telefone. Então, de que forma que a sua voz pode ter mais sorriso para que as pessoas percebam isso? Agora, qualquer trabalho de mentoria ou de conhecimento exige de você uma mudança. Com certeza. A pergunta é o quanto você está disposto a mudar. A qualquer um, né, gente? Todos nós que estamos ouvindo aqui, a gente ouve histórias tão maravilhosas. Tem um ditado maravilhoso que diz assim, muita gente... É um ditado profundo, tá, gente? Muita gente quer gelo, mas são poucos que enchem a forminha. Super profundo. Né? Então, assim, muita gente ouve as histórias aqui e fala, foi fácil. Não foi. Muita gente enchendo a forminha, porque toda hora vai alguém lá e pega o seu gelo, né? Então, a gente tem que fazer o que você fez, tem que trabalhar, tem que ter resiliência. Portanto, existem diversas dicas para melhorar a nossa comunicação. O que a gente precisa fazer é se perguntar o quanto eu estou disposto a ter longevidade profissional, o quanto eu estou disposto a me conectar com o outro e quanto eu estou disposto a me melhorar.
né? E hoje, quando a gente trabalha com empresas, eu acho as empresas que levam um tipo de treinamento de comunicação e conexão, inteligência social, empresas muito queridas para os colaboradores, porque o que a gente tem visão do que a IA vai passar aí em cima, a perna em tanta gente, né? Mas não é qualquer gente, é aquela pessoa que justamente não quer mudar. É aquela pessoa que fala, eu sou desse jeito, sabe assim? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim. E acaba morrendo mesmo, porque perde oportunidades, perde o local, perde a posição. Portanto, a gente precisa estar disposto a trabalhar isso. Quando a gente oferece isso em treinamento, eu vejo que a empresa falando, olha, atendam o pedido do cliente não só como um pedido, mas toda vez que o cliente te fala, olha, eu queria negociar com você aquela proposta, a gente tem que entender que tem um pedido embutido, que é assim, eu quero te manter empregado e quero negociar contigo aquela proposta. Então, essa introdução, ela é importante para qualquer pedido que o cliente nos faça. Eu quero te manter empregado e eu queria te pedir, né? Isso muda completamente a nossa cabeça. E a gente percebe que quanto mais a gente trabalhar as interações com as pessoas para que elas sejam surpreendentes, com excelência, com ética, cara, você vai ter fãs sempre, né? E a IA tá correndo aí no paralelo, ó. Tá correndo para fazer isso também. Mas como é que você acha que a gente impacta assim as pessoas? Porque eu vejo você falando tudo isso, eu acho incrível, né? Se a gente conseguisse de fato. Tô te falando porque assim, ontem eu estava a gente faz uma mini convenção que a gente chama de DGA Day. E tinha uma centena de pessoas lá. E uma das falas era a minha, né? Eu tinha que falar com a equipe toda e tal. E aí o meu sócio ainda brincou comigo e falou assim, vai lá e dá um up na galera agora, né? Ó, que legal. E eu não fiz isso, eu fiz o contrário. Eu cheguei lá e não fiz quer dizer, de certa forma fiz, mas fiz de um jeito diferente. Eu fui lá e disse assim, qual foi o pior problema que vocês já viveram aqui, né? E muito nessa linha de, puxa, seja resiliente, porque são os problemas que vão te ensinar a ser melhor. Você vai aprender através do problema, né? Só que o que a gente percebe, pelo menos hoje, é que as pessoas estão menos resilientes, não estão, Patrícia? Eu não sei se você tem essa percepção, eu tenho. Eu vejo que as pessoas estão, eu não sei nem se menos resilientes ou mais carentes de apoio, de informação, de clareza, de objetividade nas coisas. As redes sociais trouxeram uma realidade muito dura para essa geração, que é eu consigo as coisas no rolar de tela, né? Então a vida aqui fora não funciona assim, e ela continua não funcionando assim, mas a mídia social mostra uma vida maravilhosa de todo mundo todos os dias, porque todo mundo seleciona lá a sua melhor foto, a sua melhor viagem, e parece que todo mundo é rico, milionário, perfeito, satisfeito, não tem problema. Pois é. E a vida não é assim. Não. Para ninguém. Não. Né? A gente não sabe das batalhas um dos outros, né? Então, como é que a gente impacta, dada a pluralidade, né, desse público? Por exemplo, ontem eu olhava assim as carinhas lá no auditório onde eu estava, né? E, puxa, como é que eu me conecto? Como é que eu comunico hoje com todas essas pessoas? Porque eu sou de uma geração muito diferente, né? Onde a gente tinha pouca comunicação e a gente tinha que se desenvolver em comunicação porque era um meio de sobrevivência, né? Hoje em dia a comunicação está fluida. Todo mundo hoje pega um celular, fala numa câmera, mas a grande maioria das pessoas não tem profundidade. Fala sem filtro também, né? Exato. Então, como é que a gente conecta tudo isso, né? Quando você tá, por exemplo, quando você está dando um treinamento numa empresa tal, como é que você conecta essas várias gerações? Como é que você enxerga tudo isso? Nossa, quem tá te ouvindo agora tá falando assim, para tudo que eu vou anotar essa resposta, assim, a resposta de $1 milhão, né? Imagino. Pô, eu tenho uma pílula. Puxa, eu achei que você ia me dar. Eu tô tentando. Alguém vai me dar essa cor-de-rosa aqui que muda a cabeça de colaboradores. Nossa, essa pergunta é muito boa e é a que me faz acordar e me movimentar todos os dias da minha vida. 26 anos que eu trabalho com isso, então imagina o quanto eu vi as cabeças mudando, né?
A gente estava conversando aqui nos bastidores, falando a respeito de dress code. Quando eu comecei há muito tempo atrás, você falava, ó, não pode vir com essa unha. Pô, eu achava tão legal aqui. Né? Cara. Aí a pessoa fala, não pode, não pode. Eu queria tanto que continuasse. Ia ser tão mais fácil. Ó, não preciso falar nada, tá aqui, tá escrito, tá bom? É só ler. Exato. Entendeu? É só ler, não preciso falar o que você tá fazendo de errado. Tá escrito aqui, dá uma lida. Portanto, hoje a gente tem que influenciar. É verdade. Hoje nós somos líderes que influenciam os outros, né? E todo mundo que é líder de alguma forma aqui está pensando de que maneira que eu estou liderando e influenciando a minha equipe. Então, ontem você teve essa situação, que você tinha que influenciar as pessoas a se movimentarem. É o tal do engajamento nas empresas. Muitas vezes o engajamento, ele tem vários problemas, tem vários desafios. Muitas vezes eu sou chamada para dar um treinamento, só quando a gente percebe o problema ali não é treinamento, tem outras coisas que estão acontecendo. Por isso que eu gosto muito do briefing. No briefing a gente já vai fazendo a consultoria e vai falando a respeito de outras ações que vêm antes do treinamento. Agora vamos lá, vamos dividir em duas partes a resposta, porque você fez uma pergunta aí muito valiosa. Como que a gente faz para engajar, seja essa galera mais jovem, a galera mais antiga, esse mix que a gente tem em empresas? Todo gestor tem que trabalhar o CAC. CAC é um acrônimo para conexão, autonomia e competência. Se eu quero fazer o outro se movimentar, de alguma forma o outro tem que sentir que ele tem autonomia nesse processo. Então, toda vez que você for apresentar alguma coisa, deixa em aberto algumas escolhas para o colaborador ser parte daquela construção. A gente tem a tendência a defender os filhos, né? Então, quando a gente constrói alguma coisa, a gente tem um filho nosso ali que está sendo compartilhado. A autonomia, ela é muito importante. Depois, a conexão. Você que é gestor, você que é líder, você está conectado com a sua equipe? Vocês dividem conhecimentos e valores? Você sabe pelo nome das pessoas, o time que elas torcem, como que é a vida dessas pessoas? Vocês criam oportunidades para se conhecerem fora do trabalho também? Então a sua empresa tem o clube do livro, tem o churrasco a cada aniversário. O que vocês fazem para conectar com a pessoa que está lá? O meu medo de você falar isso é a pessoa falar assim, sim, eu tenho ela no Instagram. Tô conectado, sei tudo da vida dela, eu tenho o Instagram dela. É superficial isso, né? E até um perigo. O que a gente tem de processos que acontecem por Instagram, né? Não vamos nem falar do Coldplay. Então, voltando a esse aspecto... Você viu o último show dele? Você viu? Não? Ele fala assim, ele acabou de fazer mais um show e ele fala assim, pessoal, a gente vai pegar umas imagens de vocês. Escondam-se agora, né? Quem não se maquiou, se maqueie, é hora agora, tá bom? As câmeras vão filmar. Ele tá meio assustado, eu acho. Ele ficou meio assustado. Com certeza. Você vê, a vida é um livro aberto para qualquer coisa, né? Portanto, a gente precisa ter conexão verdadeira. Então a gente estava falando de autonomia, conexão. E antes de falar de competência, que é o terceiro... vamos para competência, vamos no terceiro. Então, autonomia, conexão, competência. Competência é o seguinte, qualquer processo, qualquer coisa que eu queira que a minha turma mude, minha equipe mude, eu preciso oferecer ferramentas em que eles rapidamente se sintam competentes com aquilo. Se eu vou fazer uma reunião motivacional, onde eu só dou paulada, só mostro onde todo mundo foi incompetente, o cérebro, ele entra no modo de defesa. Então, ao invés de eu falar, nossa, você tem toda a razão, eu realmente fui errado e a partir de amanhã eu melhoro, que é o que a gente gostaria de provocar nas pessoas. É o inverso. Na verdade, é o inverso. A pessoa vai falar, eu vou provar para ele que ele é que está errado. Ou então, na primeira oportunidade, eu peço minhas contas e vou para outro lugar e levo ainda esse conhecimento para a concorrência. Vira um modo vingança, né? Então, a gente precisa fazer o outro se sentir competente. Esses são exemplos para quando a gente está na gestão e a gente quer movimentar o outro. E a gente usa isso também nos treinamentos. Então, de que forma que as dinâmicas, os exercícios fazem o outro se sentir conectado com a gente e entre os participantes, ter autonomia para decidir certas coisas. Então, por exemplo, tem treinamento nosso que a gente fala, olha, agora a gente pode falar disso ou daquilo, qual o conteúdo que vocês querem? Então, é na hora H que eles decidem, né? Então, muito bem, a gente pode aprofundar mais ou menos, o que vocês preferem? Então, eles vão construindo com a gente o treinamento. Vamos construir esse case? Como que vai chamar o cliente? Aí eles constroem. Qual que é o desafio desse cliente? É esse? Então, ótimo, cria esse desafio, agora o outro grupo atende. Então, é muito dinâmico e faz o outro se sentir competente, com autonomia e conectado. Acho que esse é um grande segredo. Legal, sensacional.
Patrícia, vamos voltar no livro? Eu Uhum. queria te perguntar algumas coisas daí. Manda. Esses perfis que você... Da onde saíram, assim? Por que esses nomes? Eu queria Boa. entender um pouquinho, que você contasse um pouquinho de cada um deles. Vamos lá. Malabarista. É. Malabarista é aquela pessoa que começa a falar de um assunto, depois fala com o outro. Oi, você tá boa? Tudo bem? Né? É assim, vai costurando. Vai costurando, tá. O lado bom do malabarista é que hoje em dia a palavra adaptabilidade é o que a gente mais quer num colaborador, num profissional. Mas no o executivo. malabarista, ele não presta muita atenção, é isso? Até presta atenção, só que ele tem essa questão de ser múltiplo em relação às ações, e ele é muito flexível. Tá. Eu não vou entrar no aspecto da personalidade, mas do que ele parece ser. Tá ele bom. pode dar a sensação de que ele não é profundo em algumas coisas. Por incrível que pareça, eu conheci muitos malabaristas que têm até toque de tão organizados. Só que o jeito de falar é tão embananado que você pede uma coisa para uma pessoa malabarista e você fica rezando para ver se aquilo vai acontecer. Ela perde um pouco a credibilidade pelo jeito de comunicar e pelo jeito de agir. Tá. Aí qual que é a dica para o malabarista? Procurar falar de um assunto só. Ficar atento às outras pessoas, se ele interromper, ter foco, anota, se planeja sobre o que vai falar, né? E isso é muito importante. Além do que, para o malabarista também é importante dar a legenda do que ele está fazendo. Sabe aquilo que você me pediu, Douglas? Eu já solicitei para o cliente. Até às 15 horas eu vou ter uma resposta. 15 horas eu te ligo. Então isso vai aumentando a confiabilidade do malabarista. Tá. Por outro lado, ele tem essa flexibilidade que hoje é ótima. Para isso, faz aquele e-mail, faço. Para o e-mail, agora atende o cliente, atendo. Para isso, faz uma ligação, faz. Então, aquela pessoa múltipla. Tá. O outro tipo é o diplomático. Diplomático é aquela pessoa que adora dizer um sim e tem muita dificuldade em dizer não. É aquela pessoa que engole sapos. Aí aquele sapo vira um dragão. E um belo dia o diplomático fala, chega! Aí você leva um susto. Porque é aquela pessoa que sempre te disse sim. O diplomático, ele concorda com opiniões completamente divergentes. Tá. Mas ele quer agradar e, de fato, ele vê uma razão em cada uma dessas opiniões. Então, como ele vai falar não para alguém? Você está errado. Não, vamos fazer do seu jeito, mas do seu jeito também, né? Então, o diplomático, ele sofre com isso. Por outro lado, se você concorda com opiniões que são muito distintas, com o que você pensa, afinal, né? E o mundo, hoje em dia, está cobrando muita autenticidade, está cobrando posicionamento, né? Então, com sabedoria, o diplomático pode fazer isso. E uma dica legal para o diplomático é assim, ao invés de responder sim de supetão para tudo, fala assim, posso pensar? Porque o posso pensar te dá um distanciamento físico do outro e você pode declinar por e-mail, que fica muito mais fácil. Vamos para o modesto. O modesto é aquela pessoa que até pelo físico, assim, olha, eu estou contorcendo aqui o corpo, colocando a mão entre as pernas, coluna para dentro, eu vou demonstrando que eu sou uma pessoa modesta, né? Ou então, o meu jeito de falar é assim, eu tenho uma amiga que é assim, modesta, toda vez eu caio na pegadinha da mensagem de WhatsApp. Ela fala, Patrícia, eu preciso falar com você. Eu falo, desgraça, né? Eu vou dar uma festa e eu quero te convidar. Então, o modesto ele pode ter esses aspectos físicos do corpo, da voz, ou... eu ia até falar uma coisa agora que ia dizer a minha idade, mas você lembra daquela pessoa que falava do... Não era Tupperware, como que era, gente? Bom, vou lembrar daqui a pouco, apresentador. O modesto ele pode ser pelo físico, pela voz ou pelo assunto. Então você me pergunta, e aí, Patrícia, você tá boa? Ai, não tô não, acordei com uma dor de cabeça, nossa, tá tudo latejando aqui. Ou então você tá bem? Eu tô, mas a minha vizinha, você não sabe o que aconteceu com ela. Então parece que é uma pessoa que elege. Não sei se isso vem assim de uma herança italiana, que os italianos adoram falar de uma desgraça também, né? Mas isso é interessante, porque é uma escolha que a pessoa faz de um assunto ruim em primeiro lugar. Por outro lado, é uma pessoa extremamente acolhedora. Então, se você quer uma pessoa para te acolher, vai conversar com o modesto. Ele vai te oferecer um remédio, vai com você no médico, vai te dar colo, carinho. Então, é uma pessoa muito acolhedora. O modesto precisa trabalhar, então, a questão do físico, da voz, da escolha de assuntos. Aí a gente tem o deixa que eu chuto.
Deixa que eu chuto é aquele que fala assim, e aí, você tá boa, tudo bem? Então tá, então olha, o que eu queria falar com você é isso, e começa. E é uma pessoa que, por ser muito ativa, às vezes faz e depois pensa. Às vezes fala e depois vai analisar o que falou, sabe? Mas já foi. Então, o Deixa que eu chuto é uma pessoa que vem para movimentar os outros, ela vem para fazer acontecer. O que precisa fazer o Deixa que eu chuto é evitar de atropelar as pessoas e ter certeza que todo mundo está sendo acolhido, que você segura um pouco, não fala. Acho que esse sou eu. Minha esposa deve estar pensando lá, esse é o meu marido. É, Jô? Acho que eu sou um pouco assim. Eu devo ter uma mistura de algumas coisas. Eu tô tentando me identificar aí. Sim, e tem mistura mesmo. Eu devo ter algumas coisas aí. Quando a gente faz o teste, a gente tem porcentagens de cada um. Nós temos os 8, você foi muito sábio agora. Nós temos os 8. Agora, os graus é que vão se revelando de formas diferentes, tá? Bom, o Deixa que eu chuto tem esse lado bom, que precisa aprender a ouvir mais em silêncio e pensar antes de falar. O enigmático, a gente tem 3 tipos, o enigmático tela de descanso, o enigmático bravo e o enigmático sorridente. Então, outro dia a gente estava ouvindo uma desgraça e a pessoa ouvindo assim, né? E você fala, por que você está rindo? Não estou rindo, né? A gente tem muitos clientes que às vezes estão te ouvindo assim, né? E aí, vão fechar? Não vou fechar. Esse é o enigmático. O enigmático tem um lado bom, sabe ouvir, sem interromper o outro, é um grande observador, mas como a cara tem uma feição muito específica, pode dar a sensação de que está sendo bravo, que não está nem aí, ou que está sendo irônico. Vamos para o comediante. Perde um amigo... Mas não perde a piada. Exatamente, é isso aí. Então a pessoa não que é meninos. Aí, ó. Não é meninos. Então a gente está vendo seus perfis, olha lá, estão surgindo. Não, mas são eles agora. São eles são agora. Eles agora. São eles. Olha, a carapuça está servindo, né? O comediante é aquela pessoa que vê graça em tudo, ou o jeito dela é engraçado, é destrambelhado. E é uma pessoa que muitas vezes traz um colorido para a situação. Você não conhece assim, um ambiente onde você vai, leva ela para quebrar o gelo, faz piada, mas nem sempre você pensa no comediante na hora de ser um representante de um assunto muito sério. Você fala, será que essa pessoa não vai dar uma bola fora? Então, às vezes, o comediante tem tanto conhecimento, mas arma uma cama de gato para si mesmo. Tem que ser cuidadoso em relação a essas piadas, a quem gosta e o momento certo. E aí a gente tem o sabichão. Sabichão e o encantador, para finalizar. Sabichão é aquele que não acha, aquele que tem certeza. Eu te disse, bem que eu te falei, eu já sabia. São frases típicas de um sabichão. A minha mulher deve estar achando que eu sou esse aí também. Tem muitos perfis, né, gente? Todos nós temos os 8 tipos. Douglas está se achando aqui em alguns. Que bom, que bom. Ai, tô lascado. Não, mas isso é ótimo. O sabichão é uma pessoa que parece que nasceu para liderar. Tem um grande conhecimento sobre tudo e tende a ser uma pessoa curiosa. Então, é uma pessoa que tem uma anteninha que fica ligada. Se está num ambiente que alguém fala de alguma coisa, ela, tô sabendo, inclusive piriri parará, né? Então, quando você quer saber sobre alguma coisa, é uma pessoa que passa confiança, clareza. O sabichão, quando ele critica, tá? Ele não fica assim, talvez, quem sabe, igual o diplomático. Ele fala. Sou eu. Certeza que sou eu. Preto e branco, assim. Preto e branco, Às vezes até preto demais. Às vezes, assim, aquele que fala assim, você vai amar, não vai, você vai odiar. Então, aquela pessoa que tem muita força na fala. É engraçado ver isso, porque assim, às vezes eu tô saindo do restaurante e o cara tá lendo o cardápio ali fora e eu falo assim, pode ir que é bom. Aí... Eu nem conheço a pessoa, eu falo, pode ir que é bom. Tá vendo? O cara olha pra mim e fala, tá. Não pedi tua opinião, né? Mas você passou credibilidade, tenho certeza. Pode ir que é bom. Tá vendo? É mais forte que a gente. É mais forte que a gente, incrível isso. É incrível. Então, o sabichão, o que ele precisa tomar só cuidado? As pessoas podem achar o sabichão meio metido, meio arrogante, porque ele tem a tendência a falar. O que o sabichão precisa falar em tons de cinza, né, gente? É falar assim, meio pelas entrelinhas, valorizar antes de dar aquele feedback crítico, ser mais cuidadoso. É difícil isso. É um desafio. É um desafio. Eu acho que para qualquer perfil é desafiador, né? Você ir contra aquilo que é a tua natureza, né? É, o nosso hábito, né? O nosso jeito. E qual que é o último? O último é encantador. Encantador. Gente, o encantador é aquela pessoa que está sempre elegendo falar do que está dando certo na vida dela, aquela pessoa elegante. Ela pode estar morrendo de dor, mas fez o cabelo, fez a barba. É minha esposa. É a linda da Ju. É a minha esposa. É a diva da Ju.
Então você vê, é uma pessoa linda, bonita, elegante, agradável. Ontem ela tava assim, toda não sei o que, daí ela chega em casa, tô morrendo de dor. Aonde, né? Aonde? É assim mesmo. E ó, quem é do tipo assim que é encantador, quando divide com alguém um desafio, normalmente as pessoas falam assim: nossa, você passou por isso? Qual é a inferência disso? Você, pessoa magnânima que anda pelas águas, passou por isso? É isso que a pessoa quer dizer, né? Porque parece sempre assim tudo perfeito, é um mundo assim todo colorido e lindo, e não é. Só que é a maneira que a pessoa elege falar. Assim como o modesto elege começar pelo copo meio vazio, o encantador elege começar pelo copo cheio, né? Então, os encantadores têm essa característica de serem vistos como pessoas assim, incríveis, maravilhosas. E qual o problema disso? A dor de cotovelo, né, gente? A humanidade é humana mesmo, nós somos humanos, nós temos os nossos pecados, e a pessoa olha para o outro e fala: nossa, eu nunca vou conseguir ser igual a essa pessoa. E se eu não consigo ser igual a ela, e de alguma forma ela demonstra os meus pontos negativos, qual é a tendência do cérebro? Vou diminuir o outro, né? Então isso acontece de forma aí neurológica, assim, não intencional, mas a gente vai trabalhando isso nas nossas relações. Portanto, o que o encantador precisa fazer? Parar de se cuidar e falar de desgraça? Não, de jeito nenhum. É também saber compartilhar os seus desafios. Também procurar mostrar para os outros que ele é gente como a gente, que as coisas acontecem, né? E isso vai dando esse lado mais humano, valorizando o outro, elogiando bastante o outro. Então essas são dicas assim super resumidas, claro, de anos de estudo e testes. E assim, legal. Então me identifiquei com algumas características e alguns perfis. Você acha que assim esse tipo de modificação, porque isso está muito... Eu tô falando aqui, eu tô com 54 anos de idade. Oi, não parece, hein? Obrigado, mas eu estou. Vou fazer 55, inclusive, este ano. Você acha que é possível treinar ao ponto de que você mudar? Eu acho impossível, mas que você administre melhor essas características quando a característica é prejudicial? Com certeza. Mas como é que faz isso no dia a dia? Primeiro a gente tem que ter uma visão clara de onde é que está o chinelo e a cenoura. Chinelo havaiana, sabe? Explica. Chinelo e cenoura. Explica essa, eu quero prestar atenção. Vem cá, menino! Né? Então tem o chinelo havaiana, ou seja, aonde é que a situação aperta se você deixar de mudar? É como a gente chegar para uma criança e falar assim: olha, a partir de agora, coma brócolis porque faz bem para a sua saúde, quando você tiver com 40 anos, você vai me agradecer. Tá. A probabilidade dela comer é zero. Se eu chegar para ela e falar assim: se você não comer, você não vai na casa do seu amiguinho. Opa, então eu já vi uma coisa que eu vou perder. Ou, se você comer, o que é melhor ainda, quando a gente está falando de neurociência, é focar no benefício. Se você comer, já tem esse brigadeiro aqui te esperando. Ah, agora eu vou comer. Então, qualquer ser humano só se movimenta quando ele tem uma perda, ou a visão clara de uma perda, ou a visão claríssima de um ganho. Se você, ao longo da vida, recebeu muitos feedbacks como esse, e isso está te atrapalhando na carreira, na gestão da sua equipe, no seu crescimento, em falar em público sobre a sua empresa, você está percebendo que a sua carreira tem uma limitação ali. Ou você melhora ou você melhora. Mas você acha que é possível trabalhar isso depois de uma certa idade? Com certeza. Com uma criança eu concordo, né? Você vai... Com certeza. E aí uma outra pergunta que eu queria te fazer, porque eu tenho essa dúvida, eu vou te falar porque eu tenho essa dúvida, né? O meu filho mais velho tem 34. Caramba, que beleza. Vai casar o mês que vem. Uau. Bom, quando sair esse podcast no ar, ele já casou, ele já tá casado. Que legal. E eu tenho um de 6 agora, né? E eu aprendi a educar o de 30. E agora eu tô educando... Você acha que... Eu fico sempre nessa dúvida. Será que eu tô a minha educação, a educação que eu tô dando pro meu filho é muito baseado na chantagem? Porque esse tipo de... Eu uso muito isso, né? Se não vai fazer isso, beleza, não vai ter tal coisa. Tipo, tô chantageando o tempo todo. Eu negocio com ele o tempo todo, sabe? Ah, você não vai? Não, beleza, você não vai dormir na minha cama hoje, porque ele adora dormir na minha cama. Então, beleza, então você não dorme na minha cama hoje, eu também não... Ah, então eu vou fazer! E aí faz, né? Aí eu fico falando, meu, será que eu tô usando a técnica correta? Porque eu uso muita chantagem com ele o tempo todo, né? Você acha que esse é uma forma de treinamento?
eu não quero que você pegue ele como adulto depois para treinar e seja algo muito difícil. Uhum. Você acha que esse tipo de educação que a gente dá hoje, eu sou da década de 70, você acha que ela é adequada nos dias de hoje? Nossa, eu fico imaginando o seu cérebro, que ginástica que você está fazendo, né? É muito legal isso. E certamente você já mudou muitas sinapses aí, o nosso cérebro é plástico. Com certeza a gente muda, com certeza. Então, assim, essa pergunta que você fez, ela é muito importante para todo mundo que ouve o seu podcast, porque a gente ouve as histórias, você fala, será que eu consigo? Muita coisa a gente consegue se a gente encher a forminha de gelo. Tá? Então, voltando à questão do filho, agora eu vou falar também como mãe, não só como profissional. Tem uma neurocientista chamada Tali Charot, que ela estudou muito a questão desse estímulo. E você estimula o outro muito mais pelo benefício do que pelo prejuízo. Ou seja, a cenourinha, ela estimula muito mais do que chinela havaiana, tá? Tá. Então, vamos pensar na educação do filho. Se por acaso o seu filho percebe que ele vai ter um ganho, é melhor do que uma perda. E, ao invés de ser uma chantagem, você pode dar uma escolha, porque aí você está usando a técnica da autonomia, competência e conexão. Uma das coisas que eu percebo como pai e mãe, tem algumas coisas que são inegociáveis, que são os nossos valores. Não pode roubar, não pode mentir, são inegociáveis. Outros se mesclam a sensação de amor que você dá como pai. Então, por exemplo, quando a gente dá bronca pela nota, dá bronca pela roupa, dá bronca pelo aspecto físico. Então, isso a gente entra em outra questão, que é a questão do amor. O amor tem que estar sempre lá. Então, a gente vai falar, olha, meu filho, eu vou te amar de qualquer jeito, com nota alta ou com nota baixa. Mas você escolhe se você vai viajar sem a recuperação ou se você vai perder essa viagem se ficar de recuperação. A escolha é sua. Então, acho que essa autonomia para os dias de hoje faz mais sentido para esse cara que vai para o mercado logo mais. Só que mesmo no mercado, onde a gente vai ter uma galera jovem aí, não existe uma pessoa que tenha tudo no colo, não existe. Então, quando você fala, a gente está vivendo um momento onde as pessoas têm menos resiliência, sim, porque tudo está mais de mão beijada, sim. Eu estava lembrando outro dia, quando veio o tênis de velcro, e o pessoal falava, nossa, vai deixar as pessoas preguiçosas porque elas não têm que dar mais o lacinho no tênis. Eu falei, se fosse só isso, agora a IA faz o trabalho, pensa por você, o Netflix escolhe os seus filmes, o iFood traz a comida que você quer, aí eu tenho que ir para o mercado de trabalho e o meu líder fala, não, como assim não? Ah, não. Então, quais são as piadas que a gente ouve hoje? A mãe do estagiário indo lá falar pelo filho. Então, sabe, assim, então, a gente tem profissionais hoje que não estão com a maturidade suficiente para isso. Aonde é que pesa? Inteligência social. Essa inteligência não está sendo trabalhada. E a inteligência social precisa de desafio. Porque lidar com o outro é a coisa mais desafiadora que existe na face da Terra. Lidar com a pessoa que pensa igual a você, que curte os mesmos filmes, que completa as suas frases, isso é fácil. Mas aí você vai atender um cliente que te critica, você vai fazer o quê? Vai dar uma voadora no cliente? Não pode, né? Igual o pessoal que faz no game, não pode. Às vezes até dá vontade, mas não pode. Não, e essa galera tem que ter esse trabalho. Então, acho que aí é muito legal você perguntar isso, porque nós, como pais, podemos preparar esses futuros cidadãos, né? Não só profissionais. Mas a gente quer um mundo onde o outro seja respeitado, o outro seja mais ouvido, para que os nossos filhos também sejam respeitados e ouvidos. Então, quando a gente ensina conexão, persuasão, escuta ativa, empática numa empresa, eu tenho a grata sensação de que eu estou fazendo isso pela humanidade. Porque um cliente é uma pessoa, um colaborador é uma pessoa. Então, a gente está melhorando pessoas. No final do dia. Patrícia, conecta isso com a técnica do brigadeiro. Ah, é a técnica. Tem até música para isso, hein? Ah, é? Qual é a sua música? Pois é. Para que as pessoas... Agora eu lembrei de uma coisa bem do passado. Né? Foi? Conta, Douglas. Não tem? Qual é a sua música? Não tinha um programa? Qual é a sua música? Qual é a sua música? Tinha um programa de sábado, domingo, sei lá qual é a sua música. Me deu uma nota. Me deu uma... Agora a gente revelou a idade. Você é da mesma época que eu, hein? Não, uma prima minha que me contou isso. Olha,
26 anos dando treinamento, mudou muito a metodologia. Graças a Deus, a gente conseguiu acompanhar a cabeça das pessoas. Então, hoje em dia, para uma pessoa fixar e tornar uma ferramenta memorável, a gente cria até música. Tá. Nós criamos recentemente mais de 20 músicas que estão disponíveis lá no canal do YouTube Patrícia Tucci. E são músicas que têm ferramentas do treinamento para você cantar e gravar. Porque a gente sabe que a música traz emoção, a gente torna memorável. Quem aqui não lembra, né, gente, de música de cursinho que ajudava a lembrar da tabela periódica, dos afluentes, enfim. Então a música ajuda e são formas que a gente tem de treinar. O treinamento, ele não precisa ser mais o clássico, ou não precisa ser só o clássico. Senta e ouve, né? Ele precisa, senta e se sensibiliza, senta e coloca a mão na massa, senta e ouve o outro, senta e aprende com o colega. Escute, a gente cria modelos de podcast para treinamento de vídeo, treinamento em música. E o brigadeiro está lá, é uma das músicas. E o que é a técnica do brigadeiro? É uma analogia de persuasão, de uma técnica de persuasão. Cada vez mais a gente tem menos tempo. Aqui quem está ouvindo o podcast sabe da correria, do cliente e de si mesmo. Se você quer ganhar o tempo do cliente, você precisa rapidamente demonstrar o valor que a sua fala vai ter para o cliente. A técnica do brigadeiro vem para usar uma analogia que é a festa, né? Quando você entra numa festinha, seja de casamento ou de criança, a primeira coisa que tem é uma mesa cheia de brigadeiros. Cheia de doces lá, né? É verdade. E você pode comer? Não. Então para que ela tá lá? Para você esperar. Aí, para te manter até o fim e revelar rapidamente qual é o valor que você vai ganhar, né? A nossa comunicação tem que fazer isso. Ela tem que rapidamente mostrar o valor para o cliente e depois a gente fala do produto. Então tem tantas pessoas que começam falando: oi, eu sou fulano de tal, eu vim falar com você sobre o produto tal, eu sou da empresa tal, eu tenho uma solução tal. É tudo eu. A gente tem que inverter. Então pela técnica do brigadeiro eu começo pelo valor e eu coloco o outro no centro. Douglas, você tem uma oportunidade incrível de pensar no futuro dos seus filhos de uma maneira muito mais tranquila. Porque a partir de agora você conta, você tem, você saberá, você receberá, né? Então essas são técnicas do brigadeiro. Tá, a ideia é que então no momento em que você está interagindo, essa técnica dá para ser utilizada em qualquer situação, né? Qualquer situação. Então se eu vou dar um feedback para uma pessoa, Isso. a mesma coisa, eu começo o feedback mostrando qual é o brigadeiro, essa é a ideia. E esse assunto que você trouxe é muito bom, porque tem gente que usa a famosa técnica do sanduíche no feedback. Eu começo com uma coisa positiva e depois eu falo o negativo. Isso é péssimo. As pessoas nem ouvem mais o positivo. Eu começo falando para você: Douglas, eu tenho que te dar um feedback. Então, olha, uma coisa boa é você tá e mais, né? Então, as pessoas estão muito desacostumadas a ouvirem o feedback positivo. Tá. Portanto, todos os líderes deveriam aprender a dar feedback positivo, ponto. Fazer isso com muita frequência. E quando der o feedback que é crítico, tem duas dicas bem importantes aqui para fazer isso. Primeiro, antecipar qual é o valor para o outro, não o elogio para o outro. Eu posso chegar para você e falar: Douglas, vou te contar uma coisa que vai te ajudar muito nos seus relacionamentos com os clientes. E já vai dar para perceber que você vai colocar isso em prática hoje e vai melhorar para você bater sua meta até o final do ano. Pronto, eu estou te trazendo um valor para aquele feedback. Tá. E aí o feedback em si, quando você fizer a crítica, nunca faça a crítica apontando para o outro. Olha, Douglas, o seu discurso está muito fraco, porque você não estudou o cliente. Quando eu faço isso, o outro quer fazer isso com a gente. E aí fica um embate. A gente tem que terceirizar. A gente tem que colocar a coisa em si como sujeito, ou nozes, por exemplo. Douglas, o speech de vendas que foi usado com esse último cliente, ele deixou de personalizar um pouco o momento de vida do cliente. Você percebeu que o cliente começou a usar o celular enquanto a gente estava falando? Você percebeu que ele fez uma pergunta e ficou sem essa resposta? Tudo isso foi você. O que a gente pode fazer para melhorar isso, Douglas? Então, quando a gente terceiriza, é o cliente, é a situação, você coloca o outro numa mentalidade de solução. Se eu aponto para você, eu coloco você numa mentalidade de defesa. Faz sentido? Acho que sim, eu não sei, eu não tô acostumado com isso, né? A gente naturalmente tá acostumado a direcionar, né? Puta, eu vou dar um feedback para você, eu vou falar de você, né? Eu não tô acostumado
a usar isso na terceira pessoa ou de forma, talvez... E aí, mais uma vez, é o que você falou, né? Eu acho que a neurociência explica isso, de que realmente a gente entra no modo defensivo, né? Total. Quando a gente... Eu percebo por mim mesmo, né? Alguém tá falando alguma coisa para mim, eu nas minhas DRs com a minha esposa, eu falo muito isso, né? Eu falo assim... Ela fala assim, mas você ficou bravo? Que eu falei, você podia ter falado de um outro jeitinho, né? Não chuta a canela, né? Aí. Não chuta a canela, né? Então, eu acho que faz muito sentido o que você está falando, né? Eu acho que a gente pode colocar as coisas de uma forma mais leve. Mas isso precisa de treino também, né, Patrícia? Sim. Porque precisa encher muito coisinha de gelo, né? Precisa, como você diz, né? Precisa. E na prática, que dica que você dá pra gente fazer isso no dia a dia? Como é que a gente percebe? Porque às vezes o que acontece, saiu, já foi. Ótimo, tem E uma agora? dica bem prática. Manda. Então vamos lá. Vamos pensar de tudo que a gente falou aqui, certamente você provocou nas pessoas pontos que elas gostariam de melhorar. Seja como dar o feedback, seja o jeito de falar, a careta. A gente aprendeu bastante com esse bate-papo. Então pensa uma coisa que você gostaria de mudar. Em mim? Em relação a tudo isso que você trouxe. Eu gostaria de conseguir fazer isso dar o feedback de forma mais leve. Às vezes, eu sou muito incisivo, eu acho. Certo. A gente sempre acha, porque a gente nunca... Né, tá. Isso é outro treino que a gente precisa se olhar no espelho. Mas eu acho que às vezes eu sou muito direto. Pá! Mas às vezes eu acho que isso é bom. Eu acho que às vezes isso me ajudou a chegar onde eu estou hoje, sabe? De ser direto e reto e dizer sem melindre, sem entrelinhas. Mas não é todo mundo que gosta ou aceita isso. E olha, você trouxe um aspecto muito importante, mas assim, essencial para a gente falar agora. Tudo isso que a gente falou é para criar conexão com o outro. Então a gente tem que ter muita escutativa e sensibilidade para perceber qual é o estilo do outro. Se eu fosse te dar um feedback, sabendo que você é pé na lata, que você gosta que fale rápido, eu não ia ficar eu ia ser não, assim. Até porque eu não ia nem deixar, eu ia falar assim, fala. Então. Desembucha. Não aí fica, a gente ia se conectar. Não fique me enrolando. Eu já sei que você vai falar uma coisa que eu não vou gostar, mas eu tenho que ouvir. Exatamente. Eu sou assim, né? Então... Exatamente. Perfeito. Então, quando a gente está num atendimento com excelência, para surpreender o outro, personalizar, você tem que perceber muito de qual é a língua do outro. Esse é um ponto essencial que você trouxe. Essencial, tá? Não existe uma regra. É o que o outro se sente mais confortável. É sempre... Então, você sabe que eu fiz um curso uma vez na SPM também. Que legal. Onde você estudou, sobre comunicação, inclusive. E uma coisa que eu saí de lá com isso gravado na minha memória foi: a responsabilidade da comunicação é de quem comunica. Eu tenho a responsabilidade de me fazer ouvir, né? Ou de que a pessoa entenda o que eu quero dizer. Eu sou obrigado a fazer ela entender. Não ela tem que me entender, né? E eu acho que isso que você está trazendo reforça exatamente esse conceito, né? Ou seja, se eu vou dar um feedback, eu tenho que entender como que funciona a tua escutativa. Bacana isso. Muito bacana isso. É isso que você está dizendo. Só vou botar uma lenhazinha na fogueira até para te proteger e ajudar as pessoas a ficarem menos mimada em termos de comunicação. Porque também é fácil falar. Eu não fiz porque você não me disse. Eu não entendi porque você não explicou direito. Mas eu fui atrás da explicação. Eu fui atrás do esclarecimento. Portanto, eu acho que a comunicação é uma dança de dois. Sim, é responsabilidade de quem fala. Sim, responsabilidade de quem escuta. A gente tem que ter os dois jogando no mesmo time. Tá? E uma mudança rápida. Então, voltando para a dica, como eu faço? Pensando numa coisa que você quer mudar, você vai aterrissar isso em falas. Então, a gente vai treinar juntos algumas falas que você poderia dizer para uma pessoa que tem mais melindre nisso, para uma pessoa que precisa de mais acolhimento nisso. Eu não vou colocar nem melindre, porque existem estilos onde eu sou uma dessas. Se você vier me dar uma carcada, eu preciso antes de um carinho. Então, eu preciso dessa introdução. E também preciso ter clareza do valor da sua crítica. Então, percebendo o estilo do outro, você pode usar frases que vão ajudar a se conectar com o outro. Olha, incrível o trabalho que você tem feito aqui, nisso, naquilo e naquilo outro. E eu tenho uma contribuição para melhorar ainda mais. Então, você vê que é um jeitinho de falar. Isso é técnica, tá? É uma mentoria. Isso é uma habilidade incrível, né? É uma mentoria. É uma habilidade incrível. Agora,
Qual é o clique? A gente precisa de alguém todo dia batendo nosso ombrinho, igual a Ju faz em você, falando, melhora isso, melhora aquilo. Então, você pode colocar, eu tenho aqui, no meu pulso, você pode colocar uma fitinha de uma cor que chame a atenção para te lembrar de uma coisa que você quer mudar na vida. Essa fitinha é para lembrar da minha postura física, porque eu tenho tendência a ficar corcunda. Eu vou nas palestras, no treinamento, eu vou ficando tudo assim. Aí eu olho para a fitinha e eu subo de novo. Que legal. Então, você pode colocar um clique para lembrar de sorrir. Então, você já está com a cara fechada, aí sorri. Ou é um clique. Vocês vão me ver assim o tempo todo agora. Oi, tudo bem? Vou ter que fazer botox até não acabar mais. Né? Ou um clique para elogiar mais os outros. Então, já vou fazer um elogio aqui, esse sorriso maravilhoso da Ju. Né? Então, é um clique. A gente precisa desse clique. Entendi. Eu vou ter que usar muita pulseira. Eu vou ter que colocar uns 200 elásticos, assim, um atrás do outro. E o duro vai se lembrar essa cor aqui do que quero mesmo. Ai, meu Deus. Fica master em um, depois você vai pro outro. Tá bom. Prometo pra você que eu vou tentar. Isso aí. Vamos lá. Estamos chegando ao fim aqui da nossa gravação. Então vamos continuar. Por mim, eu fico aqui horas, né? Eu não quero te explorar muito. O que você resumiria de toda essa conversa que a gente teve? Como é que você sintetizaria, teu poder de síntese agora, para dizer para as pessoas? Porque assim, eu sempre tenho essa vontade, mas eu não consegui ainda ter um poder de síntese que eu falei, uau, agora eu cheguei onde eu queria, sabe? Mas para dizer para as pessoas, porque hoje eu vou fazer 55, eu olho para os jovens, né? Hoje mesmo eu estava tendo uma conversa com os meninos aqui, e eu olho para os jovens e eu tenho vontade de falar assim, calma, você tem tempo, calma, né? As pessoas hoje têm uma urgência de querer ter, ou parecer ter, né? E eu digo, putz, se soubesse, né, que você vai ainda, tem muito chão ainda, né? Eu sinto que eu tô começando minha vida agora. Que legal. Eu até tava falando pros meninos, né, eles falaram assim, mas você continua estudando e tal? Eu falei, nossa, cara, eu me sinto tão ignorante. Todo dia eu acordo e me sinto um ignorante. E eu tenho sede de aprender o tempo todo por conta disso. E parece que minha vida tá começando agora, sabe? De tantas coisas que eu ainda quero fazer e tal, e eu vejo os jovens com a tua experiência hoje, né, lidando com pessoas, que é a tua especialidade, não é a minha, mas a tua é. Como é que você daria essa mensagem de forma sintetizada, assim, para que eles, eu não sei se o jovem consegue ouvir isso, mas que eles parassem um pouco para refletir, Patrícia? Te compliquei, não? Não, mas é que é tanta coisa para falar que a questão do poder de síntese aqui, em uma coisa... Eu vou me inspirar na sua fala, você trouxe uma fala muito rica agora. E se você me permite, eu acho que o que mais nos impede a melhorar, seja em comunicação, conexão, relacionamento, empatia, paciência, resiliência, é o mas. Eu queria tanto melhorar, mas eu tenho tanta dificuldade de falar em público. Eu queria tanto crescer, mas tem que estudar tanto. Eu queria tanto lidar com essas pessoas, mas eu tenho tão pouca paciência. O mais, ele atrapalha muito a gente, porque ele nos acostuma a ficar na famosa zona de conforto, que tá tudo bem. Se você tá feliz ali, se você tá bem empregado ali, se tá tudo bem para sua vida, ótimo, né? Mas ele também nos impede de crescer. Então, toda vez que você tiver alguma situação que você queira melhorar e aparecer um mas, substitui por como. Eu quero falar em público e eu tenho timidez. Então, como uma pessoa tímida pode falar em público? Como uma pessoa impaciente pode ser mais paciente com os outros? Como uma pessoa com uma cara mais fechada pode parecer uma pessoa mais leve e aberta? Como? Só essa troca já vai fazer a pergunta ser mais eficiente e, naturalmente, as respostas serem mais efetivas também. Na prática, você acha que as pessoas deveriam escrever essas coisas? Com certeza. A escrita, ela ajuda a memorizar o cérebro. A gente usa ainda muita escrita com caneta. O pessoal fala, nossa, eu não escrevo mais com caneta, né? Mas é natural esse curso para ir para o cérebro. E tem uma questão motora de tempo de absorção da informação enquanto você escreve, tá? E você pode escrever todos os dias o que você melhorou, o que você quer melhorar. E aí eu fiz uma lição de casa aqui, ó.
um prazer de casa, como diz a Ana Paula Padrão, que tem, se a gente fechar também, tem 5 pessoas com quem a gente deveria se conectar na vida. E a gente deveria buscar essa conexão, seja no trabalho ou na vida pessoal. 1 é quem te apoia na prática. Sabe, aquela pessoa, mão na massa, fala, não, eu sei gravar, então vamos lá, eu te gravo. Eu sei editar, eu sei comunicação, né? Então eu faço o speech, eu faço o discurso. Então é uma pessoa que na prática coloca a mão na massa. A gente também precisa se conectar com quem nos acolhe. Muito importante ter alguém que saiba nos ouvir, que faz carinha de dó, que serve um cafezinho, que fala, ai, com você, não me fala uma coisa dessa, você é tão legal, né? Uma vovózona. Né? Precisa, um amigão. A gente precisa ter alguém que nos estimule. É aquela pessoa que às vezes fala, vai que você consegue sim, você vai fazer essa palestra, inclusive, vou te colocar para falar nessa reunião, vai ser você, tá? Vai lá fazer esse curso, faz essa mentoria, contrata a Patrícia, vai lá. É a pessoa que te estimula. Tem a pessoa que te provoca. E essa não são todos que gostam. É aquela pessoa que te fala não. É aquela pessoa que te critica. É aquela que fala, dessa vez não vai ser assim do seu jeito. E a gente precisa dessas. Essas são uma gasolina que, para mim, quando alguém me fala não, eu falo, não é? Então, peraí, eu vou arranjar um jeito de chegar no sim. Né? E a gente precisa das pessoas que nos ensinam, que seja com conteúdo. São professores, são mestres, são mentores, são líderes. Então, 5 quens com quem a gente deveria se conectar, com quem te apoia, acolhe, estimula, provoca e ensina. Legal, sensacional. Ai, coisa boa, né, Patrícia? Pena que acaba, né? Bom, eu queria te agradecer muito pela entrevista, por esse papo gostoso, leve, né, descontraído que a gente teve. Eu acho que eu tô muito feliz de estar nesse projeto, porque eu tô conhecendo tanta gente bacana. E assim, a última entrevista que eu fiz, o entrevistado me disse uma coisa que ficou aqui, assim, sabe, martelando. Ele falou assim, cara, todo mundo tem alguma coisa de bom. É que a gente, às vezes, não tem tempo de ouvir as pessoas, não tem tempo de se conectar com as pessoas. Excelente. Mas todas as pessoas têm uma história bacana, tem alguma coisa que você vai aprender, que a conexão humana é uma coisa incrível, né? Sim. Então, assim, esse projeto, para mim, está sendo... acho que um dos projetos mais fáceis da minha vida, fazer isso aqui. Eu me identifiquei com isso aqui e estou conhecendo só gente muito interessante, muito bacana, gente incrível, né? Que saem daqui e depois acabam fazendo parte da nossa jornada, da nossa vida, né? Então eu queria te agradecer muito por esse papo, foi muito bom, muito gostoso. Gente boa atrai gente boa, né? É isso aí, muito bem. Ó, a Mary Kay tem uma frase que ela diz assim, imagine que cada pessoa que você encontrar tem uma placa em volta do pescoço que diz, faça-me sentir importante. Eu acho que tem tudo a ver isso com o que você falou. Legal. Qualquer que seja a história, ela é importante. E aquela pessoa também. Legal. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Douglas. Muito obrigada a você, a Ju. Se quiser deixar um recado para o pessoal, você prometeu... Tem promessa, é Tem dívida. promessa. Então vamos lá. Câmera Vocês que nos acompanharam até aqui têm como um presente o livro Conecte-se Bem, com 31 dicas. 31 para que você treine uma por dia na sua vida. Por meio do QR Code ou do link, você tem acesso digital e é um presente dos executivos para vocês, viu? Muito obrigado. Um presente seu Nossa. para os executivos e para a nossa audiência. Muito obrigado mais uma vez, Patrícia. Prazer. Obrigada. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Você acabou de assistir mais um episódio incrível. Para mim, todos os episódios são incríveis. Pessoas com histórias ricas, com vivência, com experiência. E nada melhor do que a gente ouvir vivência, experiência de todo mundo, para que a gente se inspire, para que a gente aprenda, para que a gente supere os nossos desafios. Acho que a vida é isso, é uma superação diária, e é isso que vale a pena, é isso que dá prazer em acordar todo dia, saber que você tem um desafio e que você vai conseguir superar esse desafio. É só você ter resiliência, é só você se dedicar. Então, mais uma vez, obrigado pela tua audiência. Não esquece de se inscrever no canal, de caminhar para todo mundo que você gosta. Os meninos aqui estão preocupados se eles vão manter o emprego ou não. A gente está aqui, né, numa luta, mas conto com você e até a próxima. Muito obrigado pela tua audiência.